Olá, está começando mais um programa Fala Mais aqui na TV Concórdia. Esse programa, né, que nos possibilita conhecer histórias, inspirações, né, e trajetórias de vida. E hoje nós estamos recebendo um convidado super especial. Ele, né, que tem mais de 27 anos de experiência no segmento de comunicação. Seja muito bem-vindo, Gilson. Boa tarde. Tudo bem, Ide? Tudo Obrigado ótimo. pelo espaço, né? Por nos convidar para fazer parte desse programa. Nós que agradecemos, né, a tua participação, né, esse momento realmente uma conversa, é um momento pra gente, né, conhecer um pouco mais da história, da trajetória de vida, né, também do Gilson, né, conhecer essa pessoa que tem uma história muito grande, né, com a comunicação. Então a gente quer conhecer um pouco mais. Conta pra gente quem é o Gilson Heinemann. Olha, sou casado, tenho 57 anos, temos um filho, que é o Gustavo, e sou concordiense, nasci em Lajeado Paulino, né? Depois vim para Concórdia aos 17 anos e estamos aí há 40 anos no mercado em Concórdia. 40 anos. Não como publicitário, mas como fiz outras atividades, fui desenhista de projetos arquitetônicos, fui em situações aí de... Vários segmentos. No início da carreira nossa, né? E como que começou a comunicação na vida tua, Gilson? A parte de comunicação, não vou dizer que era um sonho, mas eu atuava com vigilância e segurança numa empresa e o meu potencial de crescimento era se eu virasse dono, senão eu ia ficar na mesma situação. Tinha uma limitação. E eu queria algo diferente para minha vida, então eu busquei um espaço onde eu pudesse ter mais contato com pessoas, porque a gente já tinha esse convívio com empresários naquela época. E aí surgiu uma oportunidade na Rádio Rural, na época inicialmente primeiro no jornal, e depois com as duas emissoras, tanto a Rural quanto a 96, no departamento comercial. Ah, que na bacana. venda de publicidade propriamente dita, né? Começou já na parte comercial. Isso. E aí a gente foi criando algumas situações diferentes, alguns nichos de mercado dentro do jornal, por exemplo, a parte de classificados, a parte de classificação da equipe médica, então criando alguns espaços para você poder ter uma venda, né? E aí surgiram algumas ideias que a gente tentou colocar em prática e deu certo na época. Desde lá tinha que se reinventar no mercado, né? Cada momento encontrar soluções, né, e alternativas para comercializar, para inovar. O pessoal da publicidade de hoje em dia não sabe o que se passou no passado, né? Exatamente. A formatação do jornal, provavelmente dito, a gente fazia para os classificados. Nós fazíamos a montagem dele. E a gente ajudava nisso. E era tudo montado manual. Então imagina você fazer recortes de colunas em papel impresso, colar uma folha milimetrada para depois fazer o fotolito e fazer a impressão no jornal. Então era montado página a página. Hoje em dia, os jovens nem sabem o que é isso, né? Não fazem nem ideia. Hoje você tem Illustrator, tem Photoshop, tem outros programas de edição e de arte final que você utiliza. Boa parte do material a máquina faz por si só, né? Então você tem menos... eu não digo que não seja menos criatividade, mas você tem menos trabalho manual, né? Quanto a isso, menos esforço, né? E quais eram os principais desafios lá quando tu começou na comunicação, Gilson? Olha, no início a gente tem que aprender algumas coisas, né? Porque existia uma lacuna muito grande em Concórdia em termos de campanhas eficientes, algo que desse retorno para o cliente. Porque o cliente, o que ele tinha? Ele tinha alguém que atendia ele no jornal, tinha alguém que atendia ele no rádio, tinha alguém que atendia ele na gráfica, quando precisasse fazer algum impresso. Então era uma coisa muito... tinha várias pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, digamos assim. E aí... na época já tinha uma agência em Concórdia, em 98, e aí por uma questão de venda da emissora de rádio, a gente ficou com uma insegurança, a gente resolveu montar uma agência. E como que foi no início? Como é que era o modelo agência, né? Hoje a gente conhece, né, o modelo atual, né? Mas como que era a formatação de uma agência de propaganda, né, de comunicação, lá quando vocês começaram? No início a gente tinha um contrato apenas de emissoras de rádio, e quando isso venceu, depois de um ano, a gente começou a abrir o trabalho mais propriamente de agência, né? Atuar mais nesse segmento. E o nosso desafio na época era a parte logística, né? Porque você imagina você atender um cliente que tinha lojas em várias cidades e você não tinha o e-mail para enviar. Ou o WhatsApp agora, né? Não tinha comunicação. Então o que acontecia? Você tinha um comercial de rádio, por exemplo, em Chapecó, Erechim, Passo Fundo, Joaçaba ou outras cidades. Você pegava um carro com um MD e saía todas as emissoras passar o comercial. Nossa. Era um trabalho bem difícil, era complicado, era corrido, você tinha prazos para obedecer para isso, né? Porque a campanha da semana que vem tem que estar na rádio até na sexta-feira de tarde. Então você tinha que
achar um meio de fazer isso acontecer. E a limitação, eu imagino também, né, Gilson, de você se limitar ao espaço físico, né? Porque não posso atender um cliente de São Paulo, por exemplo, naquela época. Porque tinha Sim, essa questão de... os nossos clientes eram locais. Eram locais até porque você não tinha como sair fora, entendeu? A gente nem tinha a experiência na época de atender grandes clientes, então a gente foi buscando tudo isso, foi aprimorando, foi tendo esse aprendizado e com o tempo a gente conseguiu clientes maiores. Hoje a gente percebe, né, como tu falou, naquela época era muito mais voltado para o rádio, né, essa demanda de rádio, né, e a gente percebe hoje que a comunicação, ela tem vários viés, né, então, precisa sim ser estratégico. Qual a principal mudança que tu vê no marketing, né, na comunicação que se fazia há um tempo atrás, sem redes sociais, por exemplo, da comunicação que o cliente exige hoje? Hoje ela é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais tecnológica. Para ter uma ideia, até esses dias eu estava na agência, eu recebi lá um tabloide de ofertas de loja de móveis. Algo que... Um tabloide físico? O tabloide físico, impresso. Que fazia muito tempo que a gente não via mais. E agora eu achei isso aí, falei, o que está acontecendo? Voltou o impresso? Será que... O que está acontecendo no mercado? Porque na época de 2005, 2000, até 2010, 2012, até 2015, por aí, foram 15 anos que se trabalhou muito com material impresso. Então, o material impresso, ele era, digamos assim, um dos carros-chefes da propaganda. A principal peça era o impresso, né? Mais para o varejo que eu falo em si, porque o varejo trabalhava com ofertas, com promoções, loja de imóveis, loja de vestuários, calçados, supermercados. Então, era muito concorrido isso, né? Então existia uma demanda muito grande e teve várias empresas, nós tivemos empresas especializadas em entrega de material impresso. Certo. Hoje você não acha mais ninguém que faça isso. E eu acho que a internet veio para suprir um pouco isso. Ela trouxe outros problemas muitas vezes de confiabilidade, no meu ponto de vista, que eu acho que a internet ela não passa aquela confiança daqui a pouco que o material impresso passava, porque tu chegava lá e dizia, tá aqui, tá impresso. Eu lembro isso porque a gente passou... confirmação, né? Porque você tinha, às vezes, alguns detalhes que faziam você cometer algum erro. E a gente teve uma rede de supermercados onde a gente cometeu um erro. O nosso arte finalista, na época, ele copiava e colava os arquivos, deixava pronto. E aí veio uma alteração de preços e ele salvou em cima de um arquivo antigo. E na hora de enviar para a gráfica, enviou o arquivo com todos os preços antigos. Só quem já viveu a agência... uns 15, 20 produtos, mais ou menos. E aí você ter um prejuízo de nós assumirmos a culpa. A gente teve que refazer todo o trabalho de impressão. Então era um volume mais de 100 mil impressos. Caramba. Então isso a gente teve que aprender na marra, entendeu? A você fazer backup de arquivos, ter servidor para isso. Processo de conferência. Começou a entrar uma coisa mais profissional nessa época, que foi lá na ida de, acho que 2005, 2006, por aí aconteceu isso. Que antes você não tinha esse problema, não tinha acontecido um problema maior. E aí você acaba não tendo essa necessidade, porque cidade pequena, a agência era pequena, pouco pessoal, cada pessoa tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo durante o dia, então o nível de exigência para esse tipo de critério era pequeno também, porque como é que tu vai exigir que a pessoa faça várias coisas e faça ainda bem feito, né? Perfeito. Não que não seja o natural isso, mas eu digo assim, o nível de conferência que você tinha era bem pequeno também, né? Muito menor, né? E hoje a gente comentava antes também, né, nos bastidores aqui sobre o esforço, né, Gilson, que se tinha antes, não que agora não se tenha, né, obviamente, né, a gente sabe o quanto os profissionais, né, de comunicação, de marketing, têm o desafio, né, de levar uma comunicação, mas o quanto era diferente sem esse avanço da tecnologia, né, sem a inteligência artificial que hoje existe, por exemplo, né? Hoje a tecnologia, por exemplo, hoje tem chamada de vídeo, você pode fazer uma reunião virtual com todos os gerentes das lojas, por exemplo, que o cliente tenha, ou a equipe de vendas à distância. Na época não se permitia isso. Então o que nós tínhamos que fazer? Nós lançávamos uma campanha, por exemplo, chegava na quarta-feira, você decidia fazer uma campanha para a próxima segunda, uma campanha de vendas forte, de impacto. O que você tinha que fazer? Até na quinta-feira você tem que deixar os arquivos prontos, para que ele fosse para a gráfica. Na sexta para o sábado você pegava esse material impresso, você ia de carro, passando loja por loja, pegando a equipe de vendas, passando a formatação de como é que tinha que ser feita a campanha.
Na época existiam metas, inclusive, de abordagem. Por exemplo, cada vendedor tinha que ligar para 20 clientes no final de semana, para convidar para segunda-feira. Aí tinha as equipes que entregassem o material, tinha carro de som, tinha emissoras de rádio, tinha TV, tudo envolvido. Mas era um trabalho mais, assim, de logística bem complicada, porque você tinha que fazer. Eu lembro que uma campanha que a gente fez para um cliente, eu saí às 4 horas da manhã e voltei à meia-noite. E eu consegui passar todas as lojas, entregar material e passar as métricas para as equipes do que elas tinham que fazer para na segunda-feira colher os frutos. Porque era presencial, tinha que chegar, conversar com as equipes. Hoje não, hoje você pega, você faz uma vídeo com todo mundo, você passa as dinâmicas, apresenta como é que tem que ser a campanha, como é que ela tem, qual é o linguajar que ela vai usar, entendeu? A temática da campanha em si, você passa isso numa boa, em meia hora você resolve tudo, né? Então isso eu acho que a tecnologia facilitou um monte. Exatamente. E pensando, né, na parte comercial, né, que como a gente falava antes, né, teu viés é o comercial, né? Há um tempo atrás, a maior informação estava no vendedor, né, em quem era o comercial. Hoje, com esse aumento, né, da disseminação da informação, hoje o vendedor precisa ser muito mais antenado e saber de outras coisas que não é só do produto, né? Eu acho que o vendedor é o profissional que mais sofreu mutações, vamos dizer assim, mudanças no seu comportamento diário. Hoje o vendedor ele precisa saber mais que o cliente. Perfeito. Porque quando o cliente sabe mais que o vendedor, ele de certa forma ele perde um pouco da sua necessidade, né? Porque se o cliente sabe tudo sobre o produto, o vendedor não vai ser um vendedor, ele vai ser um tirador de pedido. Exatamente. Como já tinha antigamente. Pessoas que... eu trabalhei, por exemplo, para uma marca de refrigerante, eu era vendedor de tal marca. As pessoas brincavam, você não era vendedor, você era tirador de pedido. Porque todo mundo comprava? Todo mundo comprava, então você não tinha que ter um esforço de explicação, de convencimento, de usar uns argumentos coerentes para fazer uma venda para alguém. Então isso hoje, eu acho que a internet ela também faz com que os clientes conheçam bem o produto que eles vão comprar. Hoje você não vai numa loja física e compra gato por lebre. Não, já sabe, Por quê? né? Porque o produto já está explicado. Você vai lá, as pessoas têm o hábito de pesquisar e tudo mais, e você já vai na loja e compra o produto certo. Claro que hoje a venda pela internet, eu acho que ela cresceu muito além do que a gente imaginava, do que seria o legal. Porque hoje ela está, digamos assim, tomando o seu espaço de uma forma muito rápida. Uma proporção muito grande, né? Muito grande. A gente falava dessa questão do vendedor, quando a gente fala de marketing, né, de comunicação, tem tudo a ver, né, com a venda, porque o marketing ele só tem sentido se ele é relacionado à venda, né? E quando tu fala, né, uma venda, por exemplo, de carro, né, o cliente hoje que vai comprar, ele já sabe o que ele quer, né, os benefícios, então o papel do vendedor é outro, né, sem dúvida. Claro, antigamente a técnica que se usava para o vendedor era trabalhar os 4 P's da propaganda, né, do marketing. Para quê? Para que o cliente, quando ele fosse na loja ou em qualquer estabelecimento, ele tivesse uma informação mais precisa. Olha, vou comprar uma TV, mas a TV, o que ela faz? Na época você não falava a palavra smart, você dizia, não, ela tem acesso à internet. Pensa, você explicar uma TV dessa época. Hoje você vai explicar, você não explica mais. Não. A pessoa já... Hoje, se tiver uma TV à venda que não seja smart, não funciona, né? Ninguém mais quer, não tem mercado. Totalmente então diferente. são coisas que vão vir. E nesse histórico nosso, a gente passou pela transformação maior que eu acho que existe no mundo hoje. Sem dúvida. A nossa classe, por exemplo, da minha geração de idade, nós somos pessoas que fomos muito impactados pela tecnologia, em termos de mudanças. Da geração, né? Eu, com 17 anos, quando fui para a cidade trabalhar, eu nunca tinha atendido um telefone. Não existia telefone na tua infância, por exemplo? Não, existia o telefone, mas ele era um artigo de luxo. Exatamente. Até porque na época depois, eu comprei umas linhas de telefone porque era um investimento que você fazia. Era tipo hoje você comprar ouro, por exemplo, ou comprar dólar, ou comprar ações de empresas. Então na época você comprava linha telefônica, porque era um negócio lucrativo. Era uma visão de futuro. E isso... Eu brinco na época que nós trabalhávamos na rádio, a gente tinha um telefone que era um celular desse tamanho, assim, um tijolão, né, que chamava. E hoje você faz praticamente tudo na tua empresa através de um smartphone, né? Se a gente comentava esses dias, né, se a gente ficar um dia hoje pensando, né, não só na comunicação, mas qualquer segmento, qualquer empresa, eu imagino, né, ficar um dia sem WhatsApp, né? Não, você se imagina, 25 anos atrás, alguém falar que hoje você faz tudo presencialmente, praticamente, né, olhando no olho da pessoa.
Você não imaginava isso. Não, né? A gente não tinha esse conhecimento. Claro que a tecnologia, eu acho que no Brasil, ela sempre chega um pouco após o mercado lá fora. E com a internet, esse time, digamos assim, ele desapareceu. Por quê? Porque hoje você tem acesso. Quando lança, por exemplo, um telefone de última geração, um iPhone, você já tem... A informação. Quando vai para o Brasil, tu já vai lá e compra, entendeu? E antigamente não era isso, porque você não tinha acesso a essa informação. O equipamento, a tecnologia existia lá fora, mas enquanto ela não vinha para o Brasil, você não sabia que ela existia. Exatamente. Entende? Então você não tinha essa... E Gilson, tu falou, né, sobre esse impacto, né, de geração, né? Eu acho que esse é um dos grandes gargalos também que a gente sente, né? Em como, pensando na própria comunicação, né? Como lidar, né, com pessoas, com profissionais, né? Hoje, você tendo empresa, né, agência de comunicação também. Como que é o conflito hoje geracional entre... você e teus colaboradores, né, as pessoas que trabalham contigo, que são mais jovens, como é que acontece isso dentro da empresa? Olha, eu atuo numa gestão, por exemplo, que eu tenho só profissionais hoje abaixo dos 30 anos na empresa. Não tenho ninguém acima. Então a gente tem que deixar uma certa liberdade para esse pessoal. Por quê? Porque eles têm a maneira de trabalhar, de atuar, que às vezes a gente pode não estar conseguindo acompanhar na mesma velocidade que eles fazem essa mudança na vida deles. Então a gente deixa, você usa métrica, você usa alguma ferramenta de controle, mas você deixa a equipe mais à vontade para trabalhar, até porque quando menos você espera, elas dizem, temos uma novidade que tem isso que está acontecendo, vamos implantar isso. Não, pode implantar, segue, pode seguir. Para evitar que você acabe fazendo uma gestão conforme o teu pensamento, conforme a tua visão de tecnologia. Então, você tem que deixar isso... E esse é um trabalho de liderança, né? Isso é muito importante, né? De você saber liderar, dar espaço, né, para essa geração que tem um monte de informação, que tem um monte de conhecimento, para deixar eles atuar também dentro da empresa. Porque se você não fizer isso, você acaba não fazendo a gestão de pessoas da forma correta e você perde esses talentos, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles buscam o seu espaço, eles querem ter essa liberdade, eles precisam, inclusive, ter essa liberdade. O meu ponto de vista é esse. Perfeito. E, Gilson, falando em tecnologia também, né? Tem algo que você sente, assim, que se perdeu em relação à comunicação? Pensando assim, tem algo que há um tempo atrás eram mais criativos, menos criativos. Qual que é a relação que tu vê a comunicação com a tecnologia? A gente sabe de todos os benefícios, sem dúvida, mas na tua visão tem algo que se perdeu nesse meio do caminho? Eu acredito que tenha se perdido um pouco da criatividade em si. Porque você pode pegar hoje os comerciais mais modernos, eles parece que eles seguem um padrão, né? Dificilmente tu vê algo que se destoa muito forte. E antigamente não, antigamente você tinha campanhas de publicidade que eram super criativas, que envolviam as pessoas, que você repetia aquilo lá por 5, 6 meses e estava sempre dando resultado. Hoje você faz uma campanha, ela pode ser a melhor campanha, mas ela dura uma semana. Depois disso ela já venceu. Você já enjoou dela quando você vê na TV, ou quando tu assiste na rede social, alguma coisa assim. Então a mudança disso ela tem que ser constante. E eu acho que isso faz com que tenha menos criatividade e mais produtividade no processo. E talvez seja até o volume, né, Gilson? Porque como a demanda é muito alta, que a gente falou, uma semana, na outra semana já tem outra campanha, e há um tempo atrás não era assim, né? Uma campanha durava por muito tempo. Talvez seja isso que perdeu-se um pouco dessa criatividade, né? Eu acho que sim, porque existe uma regra que se diz que nada no mundo muito se cria, bastante se copia. Então o que acontece? Lá atrás a gente criava N campanhas, a nossa equipe na época da agência que a gente estava, e hoje, por exemplo, a gente vê que tem clientes que usam as mesmas campanhas, só que com um viés totalmente ao contrário, diferente, sabe? Remodelagem. A gente chama de matar a campanha. Entendi. Porque a gente pode, inclusive, falar de nomes. Por exemplo, a gente criou uma campanha, uma época chamada O Dia Mais Barato do Ano. E aí, beleza, a gente registrou a campanha e tudo mais, e aí de repente chegou um cliente que fez a semana inteira o Dia Mais Barato do Ano. Já não era mais um dia, já eram 5 dias. Não, então, sabe... É a tal da Black Friday, né? Que a Black Friday é uma outra situação que a gente sempre comenta com os nossos clientes de varejo, que são lojistas, que ela tem um sentido. Um sentido onde que ela surgiu nos Estados Unidos. E hoje no Brasil, parece que o brasileiro já esqueceu do que ela significa. É Black Week, Friday é uma sexta-feira negra, vamos dizer assim, preta, que é utilizada para, digamos assim, naquele dia eu vou limpar minha loja daquilo que eu não quero mais, não quero vender mais. É tipo
Uma liquidação. Tipo uma limpa-loja, entendeu? Lá nos Estados Unidos. Isso no Brasil veio no início e eu acho que a avidez por resultado, por venda, faz com que você utilize a campanha da forma errada. E ela acaba perdendo força, né? Ela perde força. Por exemplo, hoje a Black Friday no Brasil, ela já não... Já não chama tanta atenção, Hoje já é né? November Black, já é não sei o que Black. O mês, né? Sabe? Exatamente. Então o que você fez? Por falta de criatividade do meu ponto de vista, as pessoas usaram o nome Black da forma errada e o Black Friday simplesmente já não tem mais o peso que tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Acabaram, né, matando a campanha que a gente fala, né? Matando a campanha, porque eu acho que você pode ter outras campanhas antes, eu acho que uma pré-Black ainda se encaixa. Sim. Agora você ter um mês de tipo November Black, Black November, então já seriam coisas que estavam bem fora da realidade, né? Do meu ponto de vista. É uma pena, porque são campanhas, às vezes, que podiam ajudar muito o comércio a ter um retorno, a marcar uma data específica para, naquele período, você ter vantagens realmente competitivas perante os concorrentes e o consumidor também ter várias vantagens, digamos assim, para comprar no comércio, e isso você perde. Que eu sinto que às vezes as empresas querem entrar na onda, né? Ah, todo mundo tá fazendo Black, eu tenho que fazer também. Mas às vezes não tem, de fato, um produto atrativo ou algo que é uma liquidação. Falando da Black agora, né? É bem específico, mas acho que se comporta com outras campanhas também, né? É o entrar na onda. Ah, porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Ou então, porque todo mundo falando sobre sustentabilidade, eu preciso falar. É importante, mas tem que estar na essência da empresa, né? Eu acho que assim, o senso de aproveitamento errôneo que as empresas davam para Black, ele ficou bem esclarecido para a população. Então hoje também isso faz com que se perca a credibilidade. Perfeito. Por exemplo, a pessoa no dia 20 de novembro ia na loja, estava lá o televisor a, um exemplo, 1.299. Aí chegava na Black, de 1.999 por 1.299. Sabe, você está dando... Né, sim, é uma ilusão, né? Com a vida da internet, as pessoas têm essa clareza do que é, esse esclarecimento muito fácil. Então, você não tem mais... Do comparativo, né? Do comparativo. Então, por exemplo, você não tem como mentir uma campanha. O marketing, ele permite você omitir algumas coisas que sejam necessárias para você vender um produto. Agora, você mentir numa campanha, isso tem vida muito curta. E disso, falando um pouco mais agora também da tua carreira, quais foram os principais pontos marcantes assim na tua carreira profissional? Olha, a gente teve várias, digamos assim, não tem um ponto específico, eu acredito, mas a gente teve sucesso com muitas empresas, né? Que a gente fez empresas que às vezes estavam com uma dificuldade, então a gente entrava com umas ideias, com umas estratégias, e elas eram colocadas em prática e deu certo. Então isso eu acho que são pontos marcantes. Por quê? Porque às vezes você tem uma visão de negócio que pode ajudar o teu cliente. Não que você seja dono da verdade, muito pelo contrário, eu acho que são tentativas e que, claro, que se você tentar 10 vezes, daqui a pouco você consegue acertar em 6, 7, 8 ocasiões. E isso faz um ponto positivo. Uma dos cases, digamos, meus como profissional, como atuação, foi um case que aconteceu durante a pandemia. Olha só. Que a gente tinha uma agroindústria, que é meu cliente, que eu não posso nem falar o nome. Sim, sim. E ela tinha uma necessidade de comunicar, não só para os colaboradores, mas para a opinião pública em geral, do que ela estava trabalhando para combater o vírus do coronavírus, né? O que estava fazendo internamente. Do Covid. E aí eu sugeri para eles fazer emissoras de rádio, utilizar emissoras de rádio. Perfeito. E eles pediram uma explicação, mas por que justo emissoras de rádio? Se nós temos TV, nós temos revistas, nós temos jornais, outros meios. Eu coloquei um quesito que, naquele momento, as pessoas estavam preocupadas com o que estava acontecendo ao seu redor. Localmente. E aí eles desafiaram, então vamos fazer um teste. Beleza. Imagina você ter uma agroindústria gigante dizendo que estava dando a vacina da H1N1 para todos os funcionários. Nossa. Naquele momento, vacina, você tem o Covid, você tem aquela loucura, comércio fechado, lojas trancadas. Todo mundo preocupado. Ninguém podia caminhar na rua, andar de bicicleta ou correr, porque era proibido. E aí você tem uma empresa que diz, não, eu vou dar a vacina. Não importava qual era a vacina. As pessoas queriam tomar aquela vacina. Sim, era um momento de proteção. E aí eu sei que os RH daquela agroindústria estavam lotados no segundo dia já. Nossa. E aí a diretora de marketing de São Paulo me ligou, Gilson, vamos cancelar todo esse processo. Aí eu falei, mas por que cancelar? Você não quis que atingisse o colaborador e a opinião pública com essa informação? Aí ela, pois é, agora que eu me liguei disso. Ela falou, eu não que é tinha por pensado causa disso que isso ângulo. está acontecendo. Eu falei, nós acertamos em cheio no veículo que a gente escolheu.
E daí ela disse, não, vamos seguir. Vamos seguir. E a gente seguiu, eu fiz em 130 plantas industriais que eles tinham, Caramba. eu fiz a campanha dar certo em todas elas. Que a gente legal. teve sucesso com o meio rádio, para ter uma ideia. Por quê? Que Porque na legal. época você sabia, você sentia que se tu tem um vírus pegando conta do Brasil todo, você queria saber quem tinha pego o Covid na sua cidade ou no seu bairro, como é que está a UTI do seu hospital, porque você não queria saber do hospital de São Paulo, do Rio. Perfeito. Tu queria saber o que estava acontecendo em Concórdia. Do teu lado, seja né? lá qual cidade fosse. E isso foi um case assim que a gente acertou muito forte. Legal. E isso também, né, nos ensina, né, que a comunicação ela precisa estar direcionada, né? Porque às vezes a pandemia é o quê? 5 anos atrás, né? E já tinha tecnologia, já tinha internet nesse avanço. Sim. Mas como, às vezes, uma mídia tradicional, quando bem posicionada, ela faz sentido, né? Até porque naquela época ainda a internet, ela tinha muita, vamos dizer assim, fake news sobre isso. Então a confiabilidade, ela era colocada em risco. Por quê? Porque você não sabia se aquilo que a pessoa estava falando era verdade ou não era. Será que isso é invenção ou será que é uma realidade? Tá acontecendo? Então você ficava naquela dúvida. Agora o rádio tem uma credibilidade. Sim, Como outros segura, vídeos também claro. tinham. Mas foi-se optado no rádio naquele momento por quê? Pela agilidade no processo. Você pensa num domingo de Páscoa, você tem que montar uma estratégia, montar um comercial para na segunda-feira de manhã estar no ar. Sabe? Então isso você não tinha muita escolha. Jornal sairia só na sexta-feira. Revista, sabe, sei lá, 15 dias. Quanto tempo? TV, você tem que formatar um VT, você tem que Sim. encaixar a mídia, nem sempre tinha o encaixe perfeito. Então, e além disso, o valor. O valor do rádio naquele momento ele significava 7 vezes menos valor para cada 1.000 pessoas que você atingisse. Perfeito. Então isso foi um case assim que foi bastante sucesso. Uma estratégia bem montada. E teve algum momento engraçado, assim, algum fato... Tem vários, eu imagino, né? Mas tem algo assim que você vê como momento engraçado da tua carreira, da tua vivência como marketing, algo que te chamou a atenção? Não, teve N situações. Uma delas foi durante a pandemia mesmo, que essa pessoa do meu cliente lá de São Paulo me chamou e disse que queria me fazer uma proposta indecente. Porque junto com a rádio, a gente fechou depois com essa empresa toda a parte web, mídia web. Perfeito. E ela queria fechar comigo, mas eu não sabia. Porque eu tinha feito um favor para ela tal, e deu certo, deu resultado. E daí eu brinquei com ela, digo, você está em Concórdia? Ela falou, não, estou em São Paulo. Digo, então pode mandar que eu não corro risco. E ela começou a rir, ela falou, cara, mas como é que tu consegue rir com todos esses problemas que estão acontecendo no Covid? Situação. Eu falei, bom, digo, se eu rir ou se eu chorar, não vai mudar em nada, né? Exatamente. Daí diz ela assim, vou levar como conselho isso, ela falou. O bom humor sempre é uma boa... Porque às vezes tu brinca, e tu tem que brincar às vezes quando o momento, mesmo quando é sério, quando tem um problema. Sim. Por quê? Porque eu acho que é o divisor de águas. Quando você está muito ali naquele estresse, no corre-corre do dia a dia, lá na minha agência, a gente sabe, a gente brinca, vai lá pra cozinha, toma um café e conta uma piada. Dá uma desestressada. Pronto, e volta. Você volta diferente, você tem um momento já, daqui a pouco a criatividade naquele momento não estava acontecendo, e quando você voltou, você já olha com outros olhos aquela tarefa que você tem para fazer. Perfeito. Não que tenha um momento marcante, assim, digamos, específico, mas eu digo assim, a gente conta um pouquinho do que acontece para deixar o dia a dia mais descontraído mais também. Mais leve, né? Perfeito. Porque a pressão em cima de quem trabalha no ramo de comunicação de propaganda em si, ela é muito grande. Né? É grande. E você também já passou por isso, sabe os desafios que se tem. E isso digamos assim, às vezes tu perde noites de sono porque você tem um desafio pela frente, você não consegue dar o resultado que o cliente precisa. E tu precisa buscar não é uma nem solução, o né? resultado que você quer que ele tenha, mas às vezes é uma necessidade do cliente. E aí você se torna uma peça-chave. Porque se a tua campanha for infeliz, não der resultado, você pode fazer com que pessoas percam seus empregos. Então a tua responsabilidade é muito grande quanto a isso. E eu sempre falo, né, que o marketing, ele com certeza ele está na cadeira estratégica, né? Então a responsabilidade de quem está atuando ali na comunicação é muito grande, né? Então é importante que a gente sim, né, a gente sabe dessa pressão, mas a gente tem essa responsabilidade, né, de trazer um resultado para a empresa que a gente foi contratado. Hoje a gente usa muito a palavra marketing porque ela é uma palavra bonita, né? Vamos dizer assim. Mas ela é muito complexa. Sim. Hoje o marketing, ele vai... Eu digo assim, tem poucas empresas que conseguem fazer o marketing por completo para um outro cliente. Por quê? Porque ele é muito dinâmico. Ele vai desde
a compra certa do produto, em N situações, Não pela depende venda, pela margem de lucro e assim mais. Falando em momento marcante, eu lembrei de um agora para você contar. Eu fiz uma vez um curso de técnicas de venda. Olha só. E aí existia matemática financeira dentro do processo. Beleza, daí tinha um cliente que já era mais antigo, tipo eu, assim, hoje com os guris de 20, 25 Com a geração anos. nova. E aí era aquela palavra bonita chamada markup, que hoje praticamente nem se usa mais sobre isso, não se fala mais. Aí não, porque o markup isso, markup aquilo, daí cada um tinha que dar um exemplo de situação que ocorreu no dia a dia. Aí esse cliente disse, bom, eu compro por 10, vendo por 50, esses 40% tá bom. Tá ótimo. Então era uma coisa que ficou assim na minha mente, eu falei, putz, o Não cara era não bem, sabe de não nada era bem mesmo, isso, né? mas Que a tava- matemática que ele usou fez ele ganhar muito dinheiro, porque você, Perfeito. né? Talvez não sabia a palavra bonita, mas sabia a estratégia certa, né? Não, se fosse dizer pra ele que ele tinha um markup, por exemplo, ele aplicava 400%, os caras chamavam ele de louco. Como é que tu consegue Claro. fazer isso no mercado? Mas pra ele tinha esses 40. Sim. Não, eu vou ganhar 40, tá bom. Tá bom, é isso aí. Mas era reais, né? Era de 10 para Claro. 50. Então essas questões assim a gente viveu muito nesse... E tem tanto no nosso segmento, a gente sabe, né? O quanto de palavras bonitas que se tem, né? Legal. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais Fala Mais. Não saia daí, que o Fala Mais volta já. O ser humano é extraordinário e todo dia vai a um lugar surpreendente, o lugar do outro. Aqui no Sicredi, nós investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Porque tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Aqui o trabalho não para. A nossa gente está cada vez mais feliz. É a Prefeitura mandando bem. Irani. Na base de grandes projetos está a força do concreto. A CDC entrega estruturas pré-moldadas para pavilhões, obras industriais, comerciais, residenciais e rurais. Com fábrica de britas e concreto usinado de alta qualidade, a CDC é parceira para todo tipo de obra. CDC Concreto, solidez que transforma. Na Clínica Odontológica e Estética Avançada Thaís Sordi Cepi, o seu sorriso é tratado com tecnologia, cuidado e especialização. Especialistas em ortodontia, harmonização orofacial e muito mais. Estamos no centro de Concórdia, na Rua Marechal Deodoro, número 1208. Clínica Thaís Sordi Cepi, onde o seu melhor sorriso começa. Voltamos! E nós estamos aqui hoje recebendo o nosso convidado especial, o Gilson, né? Que tá contando um pouco pra gente sobre sua trajetória, né? No segmento de comunicação. E agora também, né, Gilson, à frente, né? Um dos clientes que você atende é a Cressol. Fala um pouquinho pra nós sobre esse cliente, sobre a atuação do Gilson hoje junto ao cliente Cressol também. Olha, a Cressol, posso falar dela da questão do marketing em si, né? Que ela viu uma necessidade de se aproximar mais das pessoas físicas, porque a Cressol ela é uma cooperativa de crédito que ela nasceu mais dentro do agronegócio, das agriculturas familiares e tudo mais, lá há 23 anos atrás. E hoje ela busca atingir um mercado que ela não tinha uma presença tão forte, que é a pessoa jurídica, as empresas em si, e as pessoas físicas dessas mesmas pessoas jurídicas, né? Então a gente está fazendo um trabalho que vai um pouco além da parte só de criação de conteúdo, mas um trabalho também de colocar ela, inserir ela em alguns nichos que ela não tinha uma presença relevante nesse caso, e isso está sendo conseguido. Que bacana. Já trabalhamos com eles já faz um ano e meio, mais ou menos. E eu também conheci através de um outro colega meu que era cooperado deles, né? E aí também, hoje eu tenho várias contas lá com eles, a gente atua, eu gosto muito do trabalho, do atendimento que eles fazem. É um atendimento um pouco mais próximo e mais do humano, entendeu? Não é mais presencial. Não é tanto a tecnologia, é mais o presencial, por quê? Porque eu acho que isso ainda
nós estamos numa região onde que a gente tem muito essa necessidade do contato com as pessoas, de olhar no Perfeito. olho, tomar um café, ter uma conversa, ter uma reunião Faz a presencial. diferença, né? Que aí você, eu preciso fazer um financiamento, eu preciso fazer qualquer linha de crédito, eu quero negociar os meus boletos, entendeu? A tecnologia está aí para isso, mas ela é aquela coisa fria. Então, quando você faz um trabalho um pouco mais de proximidade com o teu cooperado, eu acho que fica tudo mais fácil. Perfeito. E a gente percebe, né, esse ganho de espaço da Crisol, a gente admira bastante também esse movimento que a Crisol vem fazendo. E, claro, né, nós estamos numa região onde o cooperativismo é muito forte, né? Esse ano, inclusive, é o ano mundial do cooperativismo, né? Eleito pela ONU. Então, isso também vem a ajudar bastante. Mas eu digo assim, a Cresol, ela tem uma diretoria, um conselho, que eu acho que ele é bem atuante quanto a isso. E eles perceberam essa necessidade de ter, digamos, essa entrada num mercado diferente. Achar um diferencial claro que para também. isso você precisa ter suporte, você precisa ter pessoas qualificadas para isso, e eles têm isso, né? Então, a atuação nossa como agência que cuida do marketing deles, eu digo assim, o marketing de prestação de serviço do marketing. Por quê? Porque eles têm uma pessoa interna que é responsável pela comunicação, que controla, que faz os ajustes, analisa as demandas que a gente tem que criar e tudo mais. Mas eu digo assim, nós como papel de agência, a gente também busca fazer esse outro lado. De indicar eles. Digamos, olha, hoje de manhã eu tive uma reunião com um empresário, cliente meu, e ele, preciso abrir uma conta. Eu falei, vamos abrir na Cresol. Claro. Pois é, boa ideia. Ele, vamos abrir lá. Então isso é importante, quando você vê que aquilo que você coloca na mesa tem aceitação. Perfeito. Porque E que vai fazer sentido para esse teu vai fazer sentido. amigo Claro também. que eu acho que a cooperativa ela tem que dar o suporte que o cliente precisa. Com certeza. A fazer a parte correta dentro da sua estrutura que ela tem. E isso ela tem feito. Então fica fácil hoje você apresentar uma cooperativa de crédito do nível deles para os empresários. Por quê? Porque não tem restrição. Sabe? Os clientes estão experimentando algo novo daqui a pouco. Então não tem aquela restrição de estar muito tempo atuando naquele mercado, já ter feito N situações que às vezes não são legais. Não que as outras tenham, a gente não está colocando isso, mas eu digo para você se sentir mais confiante quanto a isso. Poder indicar sem medo, né? Exatamente. Porque a indicação hoje, ela, digamos assim, ela é um dos pilares da comunicação, né? Certo. O marketing bem feito, ele gera o chamado boca a boca, que é eu indicar um cliente para um outro. Indicar o que eu fiz com um cliente meu, digamos, para uma outra pessoa, para outro cliente também aproveitar essa situação. Que é o mais valioso, né? Que é o mais valioso. É o que, digamos assim, o testemunhal, que é o que se busca para fazer. E essa justamente foi a parceria que a gente indicou com vocês aqui, né? Com a TV Concorde. Que a gente vai buscar também agora um resultado através disso. A gente sabe que a gente tem grande chance de conseguir. E que a gente valoriza muito esse trabalho profissional das pessoas e que o testemunhal ainda tem um valor muito grande no mercado. Perfeito. E conta conosco, né? Quando você tem muita tecnologia, quando você vê aquele espaço que o testemunhal tinha perdido, ele começa a ganhar força, força, ressurgir. Até porque ele não deixa de ser importante nunca, né? Mas nunca. Às vezes as empresas esquecem um pouco dele, né? Esquece, investe tanto em outras coisas, né? Esquece daquilo que talvez vai trazer uma rentabilidade muito maior, né? Não que isso seja uma porta, digamos assim, para todas as empresas, mas digo assim, tem empresas que conseguem utilizar isso de uma forma correta e bem produtiva, né? Perfeito. E, Gilson, a gente sabe, né, que a gente falou bastante até o momento sobre a tua carreira profissional, né, mas a gente sabe que tu tem envolvimento também, né, ali com a comunidade e também estão, né, nesse meio agora da Associação Alemã, né, conta um pouco pra gente desse movimento, do que está sendo feito agora, né, a gente sabe que tem uma data, né, em julho, que é comemorado, né, o dia da colonização alemã, é isso? Dia 25 de julho, por uma força de lei municipal que foi conseguida aprovar no passado pelos vereadores de Concorde, a gente instituiu o dia 25 de julho como o dia da comemoração da imigração alemã no Brasil em Concorde. Em Concorde, que bacana. Por quê? Porque a imigração alemã no Brasil ela aconteceu dia 25 de julho de 1824. Tá. Então, ano passado comemorou seus 200 anos e Concórdia foi bem depois, mas nós escolhemos essa data para comemorar a imigração alemã no Brasil, em nossa cidade. Em Concórdia. Então, a gente, ano passado, já fez um evento bacana, que a gente nem tinha noção de que daria tanto público, e deu um público muito grande. Foi acima da expectativa, e participação, grupos de dança, shows, apresentações, tudo mais. E esse ano a gente já está formatando um evento um pouquinho maior do que ano passado,
Porque, E qual que é o objetivo, Gilson, desse movimento junto à nossa cidade? olha, nós temos muita cultura alemã hoje inserida em nosso meio. E a gente estava vendo, eu fui cuidado pelo Dr. Paulo Sattkamp, que é um colega meu de infância, que é também de origem alemã e tal. E eu também sou, como diz o ditado, né, 100% alemão. De pai e mãe, a família são tradicionais alemãs. E a gente acha a necessidade de você resgatar um pouco isso. Não A só, cultura eu acho que mesmo, né? não só a cultura, mas a história. Ah, que bacana. Por quê? Porque se você não adianta você querer fazer N situações disso, daquilo, a nível de história e tudo mais, e você não fazer o ABC com a tua descendência, digamos, né? Então, nós somos descendentes alemães, então a gente quer também que você tenha algo a lembrar. A geração Por exemplo, nova, a né? partir do momento que a gente começou ano passado, eu consegui convencer o meu filho a fazer aula de alemão. Olha só, que Porque ano passado ele se vestiu de traje típico, foi ver, e aí ele ouviu no palco a tradução em alemão do que nós estávamos dizendo, e aí ele disse, pai, mas é bem parecido com o inglês, né? Eu Olha falei, só. claro que é. Eu digo, vamos fazer umas aulas de alemão? Vamos fazer. Então ele está cursando hoje uma aula de alemão e já está falando bastante palavras, então é bacana você ver o teu herdeiro, digamos assim, o meu filho já Seguindo a tradição. seguindo a tradição. Porque era bem comum, né? Os avós passavam muito para os netos, né? Para os filhos, a língua, né? Eu venho de colonização italiana, né? Mas eu vejo que é muito parecida, né? Essa questão de passar de geração, né? Sim, E a gente tem que cuidar para não perder realmente, né? eu acho que os nossos pais foram bem eficientes nisso. Aham. E nós somos bem ineficientes. Ineficientes. Por quê? Porque hoje a gente tem, por exemplo, minha esposa sempre trabalhou, eu também trabalhei e tal, então você deixava o filho com quem? Com as empregadas. E a gente não tinha uma empregada alemã, tinha uma empregada que era italiana. Então como é que você vai falar com o teu filho, ensinar ele o alemão, se perde, durante né? o dia a dia, digamos assim, 80% do tempo útil que ele ficava com alguém, essa pessoa falava o português normal, não falava o alemão, né? E os avós falavam antigamente, né? Os avós falavam, eu tive a oportunidade de morar com a minha avó, né? Minha avó paterna, a mãe do meu pai, e ela não sabia falar português correto. Ela se atrapalhava Certo. muito, então ela preferia falar o alemão porque era o que ela dominava. E automaticamente vocês E a aprendiam. gente aprendeu. Então hoje, por exemplo, eu falo vamos dizer assim, o linguajar, a gíria do alemão aqui da nossa região. E entendo perfeitamente, a gente pode conversar, de vez em quando a gente brinca, e nas rodas de amigos começa a falar alemão, os caras não sabem o que está falando. É Então, momento de dar uma trollagem ali, né? É. Mas é bacana. Que legal. E o evento da imigração, ele vem para, digamos assim, resgatar um pouquinho das tradições que se tinha antigamente. Legal. Porque antigamente você tinha uma formatação, por exemplo, ano passado a gente tentou fazer fielmente o que se fazia as comemorações de antigamente. Aham. Então, primeiro tinha a parte religiosa, que isso ela é muito presente na cultura Na alemã. cultura. Então, primeiro a parte religiosa, depois vinha a parte festiva. Que hoje ainda tem um pouco disso nas tradições do Kerp, Kerpfest. Então, no Kerpfest, Comemora a primeiro você colheita, tinha, né? tinha um culto rezado pelos pastores, seja da igreja evangélica de confissão ou da própria luterana, que é a minha religião. E depois você tinha lá o Bierwagen, Que daí era a festa, um trajeto que se seguia da igreja para o pavilhão, para o local de festa. E as casas eram ornamentadas, existia segunda e terça, por exemplo, o Kerp era no domingo, não existia Kerp no sábado. Então o Kerp era no domingo e na terça. Então segunda-feira e terça era feriado para os alemães, não se trabalhava. Era dia de comemorar. Quando eu era pequeno, eu tinha lá meus 10, 12 anos, eu lembro que para nós o Kerp era uma festa, porque você vinham os parentes, vinham os de longe. Reunia a família. Pegava um ônibus lá não sei de onde, e vinham lá e ficava uma semana, e ficava lá naquele período, porque era o Kerp cada região tinha uma data, né? Se comemorava, não existia uma data anual, digamos, Fixa. maio é o mês do Kerp no Brasil, não. Existia as congregações, por exemplo. Então, as igrejas evangélicas, seja de confissão ou a própria luterana, elas conseguiram introduzir isso. Que legal. E o que está sendo planejado para esse ano, para a data de 25 Esse de julho? ano, para ter uma ideia, Ingrid, nós tivemos que, digamos assim, parar com o aglomeramento de apresentações, porque tinha muita coisa vindo. Que bacana. Então nós temos esse ano já previsto os grupos de Concórdia, que são 2 grupos de danças que a gente tem aqui. Tem o pessoal de Arabutã, junto com o grupo de danças mais a banda que eles têm lá, eles vão estar presentes.
A gente já tem Piritiba, a gente tem Alto Bela Vista. Aí envolveu toda a região. Nós temos pessoal de Seara que quer vir, mas a gente já não tem mais espaço na programação. Tem pessoal de Três Arroios que quer participar, nós também não temos mais espaço. A gente está convidando eles para participar do desfile, que vai ter no Calçadão, até na Rua Coberta. Certo. E vai ter o show do Felipe Carini, que são um show diferenciado. Eu digo assim porque eles contam a história da música e depois eles cantam ela em alemão. Olha só. Então aí as pessoas têm condições de entender, porque hoje tem muita música estrangeira, de outra língua, Sim. que você às vezes acaba vendo, assistindo um vídeo, um videoclipe ou até presencial, mas você nem sabe às vezes o que significa aquela O letra. que está sendo falado, O né? que está sendo falado, o que significa aquela palavra colocada naquele contexto. Então eles fazem uma tradução disso e explicam, olha, essa música conta, antigamente os lavradores cantavam essa música por isso, por aquilo, e aí depois eles cantam a música. Então isso é importante, e a gente trouxe eles esse ano, vai trazer no caso, para justamente fazer esse trabalho também. E segue o propósito, né, de levar essa tradição, né, e contar a história da Exato, a gente vai ter também imigração. o chopp, vai ter a comida típica, que é a tripa grossa assada e o salame cozido na água, delícia, a bom cuca. demais. Então a gente já tem as parcerias formadas para que isso aconteça, que eu vou dizer assim, é algo para completar o evento em si, porque a gente tem os objetivos da tradição e depois tem esse lado da confraternização, né, da comemoração. Legal, fica o convite, né, para a comunidade poder participar, né, conhecer um pouco mais da cultura alemã, né, e conhecer um pouco mais desse evento também. Exato, no dia 25, então a gente vai começar às 18 horas a concentração lá na Rua Coberta, em frente à Cicobi Transcred, e depois da concentração a gente vai vir com o desfile até na Rua Coberta, e depois na Rua Coberta segue a programação até umas 11 horas da noite. Legal. Muito bem, Gilson, nós estamos chegando ao fim do nosso Fala Mais, né? Eu quero te agradecer pelo teu tempo, por você compartilhar um pouco da sua história, né? Da tua carreira profissional e também, né, tua vivência junto à comunidade. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, espero que isso seja útil para alguma coisa, né? Sempre é, com certeza. A gente sempre sai melhor de uma conversa boa. Claro, não, a gente brinca, mas é legal. Acho que é importante as pessoas que terem essa oportunidade, esse espaço para colocarem um pouquinho da sua trajetória. Não que a gente tenha uma trajetória extremamente vitoriosa, acho que cada um tem os seus conceitos, sabe das suas qualidades que tem, das suas virtudes, dos seus projetos de vida, né? Perfeito. Mas é importante, às vezes, você conseguir passar para... Se tu conseguir influenciar uma pessoa apenas, eu acho que já valeu a pena, né? Já valeu a pena. A darem valores às virtudes corretas, entendeu? De você ser uma pessoa que trabalha corretamente, se você cometeu algum erro, você tem que saber que você tem que consertar ele, ou pelo menos tentar, né, fazer essa questão. E o que você foi há 20 anos atrás, você tem que continuar sendo hoje. Não importa o sucesso que você tenha, você tem que ser a pessoa, aquilo que você é, né? Não adianta você fingir, porque eu não leva a lugar nisso. nenhum, né? Não leva. Pode ser que por um momento seja legal, mas depois cai a ficha, cai a cortina, né? Daí aparece o verdadeiro. Isso não é bom. Que legal, obrigado mesmo. Então agradeço. Esse foi mais um Fala Mais aqui da TV Concórdia, e a gente se encontra na semana que vem com mais convidados para a gente conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vida e também as inspirações. Até mais!